Bom, jovens, vamos falar então nessa aula questões de Office daqui pra frente, certo? Nessa aula desse vídeo vamos falar sobre o Word e PowerPoint. Primeiramente, vamos falar aqui de Word, certo? Para a banca Consulpan. A primeira questão aqui sobre o Word, ela fala o seguinte: no Word 2010, se escrevermos um novo documento igual range 4,2 e pressionarmos a tecla Enter, ele irá. Ou seja, vamos abrir um documento do Word e vamos digitar lá 4,2, range igual 4,2. O que isso vai fazer então? Alternativa A, ele vai gerar um texto com 2 parágrafos e 4 frases em cada um. B, vai gerar um texto com 2 parágrafos e 4 frases contendo a sequência de letras do alfabeto de em cada um. C, gerar um texto com 4 parágrafos e 2 frases em cada um. Ou D, gerar um texto com 4 parágrafos e 2 frases contendo a sequência de letras do alfabeto em cada um. A alternativa correta nessa questão é a alternativa C. Então essa funçãozinha, quando a gente digita lá no Word, ele vai gerar um texto com 4 parágrafos e 2 frases em cada um. Mas para que serve isso? Serve simplesmente para testar. Tu quer fazer um teste lá no Word, quer digitar um textinho para imprimir, alguma coisinha, fazer um testezinho, tu faz essa funçãozinha, ao invés de ficar copiando, colando lá, tu faz um teste. Pode testar então uma determinada formatação, pode simplesmente escrever fazer um monte de coisa lá, preencher um monte de texto lá, vai utilizar. Então, o 4 ele representa o número de parágrafos e o 2 ele representa o número de frases. Então, 2 frases em cada parágrafo, sendo 4 parágrafos aqui na nossa questão. Segunda questão, ela fala o seguinte: quando você deseja selecionar uma das opções de quebra de texto automática no Word 2010, deve-se: alternativa A, ir no menu Inserir, Caixa Organizar, selecionar uma das opções de quebra de texto automática. B, ir no menu Layout da página, na Caixa Organizar, selecionar uma das opções de quebra de texto automática. C, ir ao menu Exibição, na Caixa Organizar, selecionar uma das opções de quebra de texto automática. Ou D, não se pode efetuar uma quebra de texto pela barra de menu, só se usar pelo comando do mouse. Alternativa correta nessa questão, gente, é a alternativa B. Vamos então ao menu Layout da página, na caixa. Quando ele fala de caixa, eu falei para vocês durante as aulas como grupo, certo? Então, vamos na caixa, ou seja, no grupo Organizar, selecionar uma das opções de quebra de texto automática. Beleza? Vamos seguindo então. Terceira questão, ela fala o seguinte: em qual menu do Microsoft Word 2010 podemos encontrar o comando de nota de rodapé e nota de fim? Então, tratando aqui de menu, certo? A gente viu nossas aulas como guia, são alguns termos que mudam de uma banca para outra. A Consulpan aqui chama as guias então de menu. Alternativa A, referências. B, inserir. C, layout de página. Ou D, revisão. Alternativa correta dessa questão, então, alternativa A. Vamos até na guia, ou então no grupo, no menu de referências. Está aberto aqui a guia, o menu referências. E vamos até rodapé e nota de fim. Temos aqui inserir nota de rodapé, inserir nota de fim. Inserir o rodapé também aqui nessa guia. Aqui, inserir nota de rodapé, certo? Através da guia referências, então, ou do menu, como a banca está chamando. Quarta questão. Então, qual o caminho que deve ser utilizado por um operador para chegar corretamente às opções de quebra de seção no Word 2010? A alternativa correta nessa questão, então, alternativa B. A alternativa A é a correta. Mais uma vez, a alternativa A é a correta, olhei errado aqui. Layout da página, configurar página e quebras. Então, aqui layout da página. Configurar página é o nome do grupo, ou o nome da caixa, como a banca está falando aqui. E em quebras, temos aqui então a opção de quebras, é esse íconezinho aqui, ó. Certo? Quando você vai posicionar o ícone, então, ele vai abrir um textinho ali, ele vai te falar o que é aquilo ali, certo? Quando tem só esses ícones. Questão 5, ela fala a seguinte: em qual dos menus do Word 2010 pode ser encontrada a ferramenta
D. Inserir linha de assinatura, que substitui o uso do atalho Shift Underline. Certo? Conhece o underline? Quando a gente tecla Shift Underline, ele faz aquela linhazinha bem baixinho ali, mais baixinho que o traço, sabe? Então, qual comando faz essa linha de assinatura? Em qual menu, no caso? Alternativa A, layout de página. B, referências. C, inserir. Ou D, correspondências. Alternativa correta. Vamos então na guia inserir. Temos aqui então o Word 2010. Ele diz o seguinte: linha de assinatura. E no Word 2016, que é o meu, que eu tirei o print, é o seguinte, aqui esse íconezinho aqui. Muda o ícone, né? Mas a guia, o menu então é o mesmo, é o menu inserir. Vamos lá para o grupo então de texto e a opção linha de assinatura, certo? Questão 6. Assinale o item correspondente ao menu do Word 2010, que possibilita abrir a caixa de diálogo de parágrafo, utilizada tanto para formatar os recuos e espaços como as quebras de linha e de página. Alternativa A, inserir. B, layout de página. C, exibição. E D, página inicial. Alternativa A, página inicial. Então, gente, vemos aqui que a questão fala em caixa de diálogo, certo? De parágrafo. Então, é o seguinte, a gente vai até o grupo parágrafo aqui, ou caixa, como a banca está se referindo. Bem no cantinho, no lado direito, o inferior do grupo, no finalzinho do grupo, vai ter esse desenho de setinha. Se tu posicionar ele, vai aparecer esse menuzinho assim, essa mensagenzinha, que fala um pouquinho do que abre aquilo. Então ele vai abrir uma caixa de diálogo, que é essa aqui. Então, que é onde a gente pode então configurar as questões, as configurações de parágrafo, como a questão falou, né? Recuos e espaçamento e quebras de linha e de página. Então, tem duas abinhas ali, duas guiazinhas, a gente clica nelas e vai alterando ali, vai alternando e vai configurando, então, as configurações de parágrafo. Questão 7. Em qual dos menus do Word 2010 pode ser encontrada a ferramenta ortografia e gramática, muito utilizada para corrigir erros de grafia e pontuação? A alternativa correta nessa questão é a alternativa A, vai ser na guia revisão. Vai abrir o seguinte, então, como a gente vê ali. Ou podemos, então, acessar pela tecla de atalho o F7, certo? Então, a ortografia e gramática, ele serve para a gente fazer justamente essa correção, certo? Ele vai dar sugestões quando tem erro de gramática, de ortografia, se uma palavra está errada, se uma pontuação está incorreta. O Word ele vai nos dar, então, essas sugestões e a gente pode ir navegando se a gente vai corrigir ou se a gente vai manter como está. Porque pode acontecer do Word constar um erro, mas não ser exatamente um erro. Quando a gente tem certeza, a gente deixa. Mas quando o Word está correto, a gente faz essa correção, então, através da guia, do menu revisão e ali a ortografia e gramática. Questão 8. Uma equipe pretende imprimir as páginas 31, 32 e de 40 a 45 de um artigo para economizar papel e não ter que imprimir o artigo completo. Então eles querem imprimir duas páginas, 31 e 32, e esse intervalinho da página 40 a 45. Eles utilizam o comando imprimir em menu arquivo no Word, que tem a opção de imprimir um conjunto de páginas. Nesse caso, a sintaxe utilizada deve ser. Então, nesse caso, a sintaxe utilizada deve ser. Então, gente, quando a gente quer imprimir então duas páginas, não precisa ser necessariamente 31 e 32. Digamos que a gente quer imprimir a página 30 e a 35 e não quer imprimir esse intervalo. A gente separa então a gente vai separar então essas duas páginas por um ponto e vírgula, certo? Então, por exemplo, como eu falei, se a gente quer imprimir a página 30 a 35, 30, ponto e vírgula, 35. Vai imprimir apenas essas duas páginas, a 30 e a 35, não vai imprimir o meio delas, o intervalo. E quando a gente quer imprimir um intervalo, a gente vai utilizar então um traço como ali, então de 40 a 45, 40-45. Alternativa correta nessa questão, alternativa B, 31, ponto e vírgula 32. 2 pontos, então a gente vai separar mais impressões, certo? Esse 2 pontos representa que a gente quer imprimir mais coisas. E 40-45. Questão 9.
No espacinho, é possível automatizar tarefas que são utilizadas com frequência, agrupando uma série de comandos e instruções como se fosse um único comando, conhecido como macro. Bom, o que a gente está estudando aqui? A gente está estudando Word, né? Então a alternativa correta nessa questão é Microsoft Word. A questão aqui, vem aqui, o que é uma macro? Hein? Estamos falando aqui de macro, conhecido como macro. O que a questão está nos trazendo? Agrupando uma série de comandos e instruções como se fosse um único comando, ou seja, é possível automatizar tarefas que são utilizadas com frequência. Um exemplo, gente, um exemplo bem prático. Quando a gente acorda, digamos, aqui que toca o despertador. O que a gente faz a primeira coisa? A gente levanta. Depois disso, a gente coloca a roupa, certo? Vou colocar bem simples aqui. Colocar a roupa e a gente em seguida, digamos que escovamos os dentes. Temos então 3 tarefas, né? A questão está nos falando aqui em tarefas. Temos aqui 3 tarefas. A gente levanta, colocamos a roupa e escovamos os dentes. Essas 3 tarefas elas são acionadas de que forma? Com o despertador. O despertador toca, a gente levanta, a gente coloca a roupa e a gente escova os dentes. Temos aqui uma macro. Uma macro. E essa macro é ativada com o quê? Ela é ativada com o despertador, certo? No caso da informática, então, a gente tem uma sequência repetitiva de comandos. A gente vai então unir essa sequência e a gente vai utilizar então um comando. Esse comando é uma tecla de atalho. Então a gente vai definir uma tecla de atalho. Toda vez que a gente colocar essa tecla de atalho, então acionar essa tecla de atalho, aqueles comandos eles vão ser automaticamente realizados, para a gente não ficar toda hora fazendo isso, certo? Então o Word e o Excel também, eles podem fazer utilizando macro. Questão 10, seguindo aqui, espacinho, é um pequeno programa que podemos criar dentro do Word, do Excel e do Access para automatizar tarefas como formatar caracteres e transmitir dados pela internet. Acabei de falar delas, né? É o mesmo assunto e uma forma diferente de cair no mesmo assunto, certo? Alternativa correta, alternativa A, macro. Então, macro é um pequeno programa que pode criar dentro do Word, do Excel e do Access para automatizar tarefas como formatar caracteres e transmitir dados pela internet. O Access é um programa ali que cai pouco em concurso, não se preocupe muito com ele, é um tipo de programa que ele cai só o nome ali, tu pode saber, tu deve saber para que serve o Access, ele é um programa de banco de dados. Mas é muito difícil, a não ser que tu faça um concurso específico para ele, para um cargo que utilize, mas cargos comuns assim ele não cai Access. Mas é importante tu saber para que ele serve, que ele existe. Questão 11. Em relação ao Word, assinale o item incorreto. O que está incorreto então entre essas alternativas? Alternativa A. O Word é um editor de texto onde podemos criar cartas, ofícios, digitar currículo. Certo? Está correta essa informação. A fabricante do Word, fabricante, modo de falar, né? A desenvolvedora, né? Mas como estamos falando assim de uma forma geral para uma banca, para um concurso, a fabricante do Word é a empresa Microsoft, está correto. A Microsoft não fabrica o Word, a Microsoft desenvolve, mas enfim, é o termo utilizado pela banca. O Word faz parte do pacote de programas chamado Microsoft Office, está correto. A alternativa incorreta então foi a que sobrou, alternativa D. Quando instalamos o Windows, o Word vem instalado junto, ou seja, é um programa nativo, não é. O Word, como já diz a própria questão C, faz parte do pacote do Microsoft Office. Então, ele não é nativo no Windows. Ah, professor, mas eu fui lá e comprei o meu computador e ele veio Word. Ok, mas é uma promoção da loja, uma promoção daquela marca de computadores, mas ele não é nativo. Se tu já tem um computador, vai instalar o Windows, o Word ele não vai vir, o Office não vai vir. Tu tem que adquirir o pacote Office para instalar no seu computador. Questão 12. O Word 2010 disponibiliza uma gama de ferramentas de formatação de texto. Uma delas é a delimitação das margens da folha e que pode ser configurada no menu. Então, na guia, alternativa A, página inicial, B, layout de página, C, referências ou D,
exibição. Alternativa correta nessa questão, layout de página, lá no grupo configurar página ou também na caixa, como a banca está falando, né? Eu passei as aulas para vocês falando de grupo e a banca que acaba falando em caixas, em menu, certo? Então, na caixa configurar página dentro do menu layout da página. Questão 13. O Word não permite salvar os documentos como? Versões anteriores do Word? Permite sim. Arquivo, sim, um arquivo do Word, o próprio nome já diz, a gente vai salvar um arquivo do Word. Figura o Word não salva, isso aí vai ser lá com Paint, vai ser com Corel. O Word, tu pode até colar uma imagem, uma figura dentro de um documento, mas tu vai salvar ela no formato do Word, no formato de PDF, não vai salvar ela em formato de figura, ou seja, tu não salva um Word em formato JPEG, em GIF, em PNG, certo? Nessas extensões o Word não dá assistência. Questão 14. O ícone, aí tem o íconezinho ali, do Microsoft Word 2010 é utilizado para alinhar texto à direita, B, alinhar texto à esquerda, C, recuar, ou D, aumentar recuo da página. Alternativa correta, esse ícone então é utilizado para alinhar o texto à direita, certo? Temos depois também junto com ele lá na guia, no menu da página inicial, tem lá centralizar, tem alinhar à esquerda, justificar, certo? Mas esse é alinhar o texto à direita. Questão 15. O Microsoft Word é um processador de texto produzido pela Microsoft. Foi criado para computadores IBM PC com sistema operacional DOS em 83. Mais tarde foram criadas versões para o Apple Macintosh em 84, SCO e Unix e Microsoft Windows em 89. Faz parte do conjunto de aplicativos Microsoft Office. Utiliza atualmente como extensão padrão dos arquivos de texto docx. .docx. Sobre o tema, marque o item incorreto. O que está incorreto entre as alternativas? A. É o mais utilizado dos editores de texto disponíveis no mercado, por sua constante atualização e pela facilidade de suas aplicações. Está correto. O pacote Office é o pacote mais utilizado, então, entre os editores. O Word faz parte do pacote de programas chamado Microsoft Office. Certo? E isso aqui está correto. A própria questão fala aqui, ó. Aplicativos do Microsoft Office. Apesar de fazer parte do Office, ele já vem instalado e já vem inserido na instalação do Windows. Essa é a afirmação incorreta, a gente acabou de falar dela há pouquinho tempo. Ele não é um programa nativo do Windows, a gente tem que adquirir ele e instalar. E a alternativa D, nele produzimos texto, mas também podemos inserir figuras, fotografias, gráficos, etc. Está correto. Questão 16 aqui da nossa aula, gente. Para sublinhar um texto selecionado utilizando o seu editor de textos Office Word 2003, então uma questão de 2014, com a versão meio desatualizada, né, 2003. Mas não se preocupem, a tecla de atalho é a mesma nas versões 2007, 2010, posteriores, certo? Então, para sublinhar o texto selecionado, utilizando-se o editor de texto Office Word 2003, na sua configuração padrão utilizamos a combinação de teclas. Como eu falei, essa combinação é utilizada do Word 2003 e nas versões posteriores até a mais recente. Alternativa A, Ctrl Z, B, Ctrl T, C, Ctrl S e D, Ctrl L. A alternativa correta é quando a gente quer sublinhar então um texto, a gente seleciona lá o textinho bonitinho e utiliza as teclas de atalho Ctrl S, certo? Então a gente pode utilizar outras teclas de atalho. Temos aqui as opções então de negrito, a gente vai utilizar o Ctrl N. Para itálico a gente utiliza Ctrl I e para sublinhar o Ctrl S, então a gente é sempre o Ctrl e a inicial, negrito N, itálico I e sublinhado S. Vamos para a questão 17. No software Word 2010 BR, ao pressionarmos a tecla F1, temos como objetivo mostrar na tela a janela de ajuda do Word, sublinhar o texto completo, diminuir o tamanho da fonte aplicada a um texto ou D, apagar todo o texto. Não só no Word, mas em várias aplicações do Windows, né? Quando a gente tecla o F1, a gente abre então a janela de ajuda daquele respectivo software, certo? Seja então no navegador, a gente vai abrir então a tela de ajuda do navegador, e enfim, até do Windows. Vamos falar agora de PowerPoint, questões então que caíram nessas provas da Consulpan em relação ao PowerPoint. Não é muito comum cair o PowerPoint, é mais o Word
e o Excel que a gente precisa focar. Mas pô, é bom dar uma olhadinha também em PowerPoint. Questão 1, então, sobre PowerPoint. Agora saímos do Word. No Office PowerPoint 2010, ao clicarmos no ícone, estaremos solicitando um novo documento para alternativa A, slides de conteúdo, B, slides de design, C, slides de diagramas, D, slides de apresentações. Então, slides de apresentações é meio estranho. Os slides já são apresentações, certo? Alternativa correta aqui, slides de conteúdo, alternativa A. Então, a gente pode colocar um gráfico, enfim, são slides de conteúdo neste ícone. Segunda questão aqui sobre PowerPoint, na verdade essa aqui não fala sobre PowerPoint, só fala sobre o Office em geral 2010. Dentre os itens abaixo, assinale o que não corresponde a um software do pacote Microsoft Office 2010. Alternativa correta, que não faz nenhum sentido aqui esse nome, né? Alternativa A, Image J 2010. Essa aplicação nem existe. Temos também o Publisher, o Access, que eu já falei, e o OneNote, que é uma aplicação então do Office para anotações. Vamos seguindo. Questão 3. A respeito do PowerPoint 2010, assinale a alternativa que nomeia a área reservada para anotações sobre seus slides e que é muito útil para incluir lembretes e informações adicionais de um trabalho, não deixando a apresentação com muitos textos. Essas notas são anexadas na parte inferior da janela dos slides e não aparecem na apresentação. Alternativa A, painel de anotações, B, revisão, C, caixa de texto e D, stick notes. A alternativa correta, então, é a alternativa A, painel de anotações. Então, como a própria questão diz, ela fica ali na parte inferior da janela. Temos aqui a versão 2010, certo? Que ela fica aqui sempre. Este é o painel de anotações. E aqui é a versão 2016. Então, temos a opção de anotações. Clicando nele, a gente pode então exibir ou não esse painel de anotações, certo? Fica também ali na página inferior, no lado inferior da janela. Vamos seguindo. Quarta questão sobre PowerPoint. O PowerPoint é um software que permite realizar apresentações através de dispositivos. Se durante a edição de slides for necessário iniciar a apresentação do slide que está sendo editado, deve-se pressionar as seguintes teclas: Alt F5, B, Shift F5, C, F5 ou D, F4. A alternativa correta nessa questão, gente, alternativa B, Shift F5. Ou seja, a gente está lá no slide 10 e a gente quer começar a apresentação do slide 10 e não do slide inicial. Vamos teclar então, tecla Shift F5. Se a gente teclar apenas F5, a apresentação vai desde o início, certo? Desde o primeiro slide. Mas quando a gente vai desde aquele ponto ali, Shift F5. Quinta e última questão aqui da nossa aula. Teclas de atalho são comandos que agilizam e tornam mais práticas as tarefas em muitos programas de computador. No caso do PowerPoint 2010, as teclas de atalho facilitam a rotina de abrindo ou iniciando uma apresentação, inserindo um novo slide, alinhando parágrafos, aumentando ou diminuindo letras. Entre essas alternativas, marque a opção que contém o comando que justifica o parágrafo onde o cursor está. Esse comando então não é só no PowerPoint, é em todo o Office, tanto no Word, enfim. A alternativa A, Ctrl J, B, Ctrl A, C, Ctrl M ou D, Ctrl E. A alternativa correta para a gente justificar então um parágrafo, um texto. A alternativa A, a gente vai utilizar então tecla de atalho Ctrl J. Certo, gente? Finalizamos aqui a nossa aula. Até o próximo vídeo. Até mais.